Quando você está no meio de um bar, você não quer ter preocupação com esses detalhes. Mas quando você chama seus amigos e quando alguém precisa sair mais cedo, como é que fica? Você divide a conta, deixa alguém pagar mais, alguém paga menos. Diante dessa dificuldade foi que a gente começou a pensar o nosso aplicativo 4Bi. Qual a finalidade dele? Né? Resolver um problema que já existe nas rodas de amigos há muito tempo. Com isso, surgiu a dúvida, como fazer um aplicativo? Da onde tirar esse aplicativo? Como que se faz um aplicativo? Todas essas demandas nós trouxemos e fomos colocando no grupo, nesse módulo que nós começamos a trabalhar. Bem interessante, nós não tínhamos conhecimento, alguns de nós não tínhamos conhecimento sobre nada, sobre nenhum desses temas, e fomos começar a pensar como fazer um software, como desenvolver um software, né? E aí nós tivemos conhecimento nesse módulo, com a nossa equipe, com os nossos colegas, os procedimentos, as etapas para se fazer um. Conseguimos, muitas dúvidas, muito questionamento, tivemos muitas ponderações, alguns silêncios, algumas participações dos professores. Nós conseguimos compreender a dificuldade que é um projeto de desenvolvimento de software, como que é planejado, né? São várias etapas que tem que ser feito diversos levantamentos, diversas considerações, e a gente precisa ter ciente de que tudo isso tem um custo, né? Tem um custo para a implementação, para quem vai desenvolver, tem um custo para quem vai comprar, tem um custo para quem vai utilizar, e também deve ter um custo para a gente que precisa desenvolver, precisa pensar nesse projeto. O que eu acho que na disciplina a gente poderia ter tido mais como ponto negativo foi a questão do tempo, pouco tempo, né? Nós conhecemos muitas coisas e ficamos devendo outras coisas. Mas no geral a equipe foi boa, nós desenvolvemos muitas informações, coletamos muitos dados, mas precisamos melhorar nesse ponto, né? O sincronismo, a interação e a qualidade dos nossos serviços. Mas é bem válido, eu tenho certeza que os nossos softwares bem desenvolvido, bem pensado, vai sim oferecer um produto de qualidade para o nosso cliente final. Aline, eu considero que esse módulo foi um módulo bastante interessante, um módulo bastante bem produtivo para a lógica do nosso curso e também para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu, por exemplo, eu nunca tinha pensado em desenvolver um aplicativo e nesse módulo eu aprendi desde a base, que é a pesquisa e também a parte prática do que realmente é necessário para a gente desenvolver um aplicativo. Eu acredito que se nós tivéssemos utilizado o modelo Canvas de negócio no início, teria facilitado esse processo. Porque ali naquele momento nós poderíamos ter já identificado quem seriam nossos parceiros-chave, qual que é a proposta de valor do nosso aplicativo. Entretanto, eu acho que nós seguimos um caminho, conseguimos cumprir os prazos até então, e eu acho que foi realmente muito gratificante, foi uma construção mesmo de conhecimento. Eu sou a Adelaide. Como eu entendi que esse vídeo depoimento seria um feedback para os coordenadores, para a coordenação do curso, uma espécie de avaliação do que eu achei do módulo, eu vou ser bastante sincera com relação à minha experiência com o desenvolvimento do módulo. Eu tive muitas dificuldades, porque eu achei um módulo muito técnico, muito complexo, para um mês só. Como eu tenho zero experiência com desenvolvimento de projeto e de software, foi muito mais complicado ainda. Senti falta de videoaulas para dar suporte nesse sentido. Uma experiência que eu tenho com software é como usuária, e mesmo assim é muito básico, conhecimento muito básico. Eu achei que o módulo ficou muito específico para os profissionais de TI, e eu acho que nem poderia ser diferente, já que é um desenvolvimento de software. Mas nesse aspecto eu tive muita dificuldade, porque eu realmente não domino a área, não domino o assunto. Então eu tive dificuldade e eu acho que o tempo foi pouco. Um mês para um assunto tão complexo e tão amplo, eu achei que foi pouco tempo. No entanto, eu acho que todo o conhecimento é válido. Eu aprendi muitos termos técnicos que eu não conhecia, muita metodologia de desenvolvimento de projeto.
Eu acho que hoje que eu posso dizer que já tem um norte para a implementação de projeto. Caso precise desenvolver algum projeto, eu já tenho um norte para seguir. Eu acho que em outra oportunidade, o que eu poderia fazer diferente? Em outra oportunidade, eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar ao estudo com mais propriedade, até para poder contribuir com mais propriedade, eu diria assim. Porque como o tempo foi curto, a minha contribuição não foi com tanta propriedade, até porque eu não conheço do tema. Mas, sim, claro, conheci muitos termos e metodologias novas. E como eu já disse antes, eu acho que isso vai me ajudar. Não vou partir do zero agora, se eu precisar desenvolver algum tipo de projeto. E quanto ao aplicativo que a gente desenvolveu, acredito que ele tem bastante potencial de mercado, porque tem muito valor agregado ao produto, com vários benefícios, tanto para o usuário, quanto para donos de bares e restaurantes. No curso de mídias interativas, eu estou aqui para falar um pouco sobre o módulo 3, que vem tratar exatamente sobre a questão de projetos. Primeiramente, quero parabenizar a coordenação do curso por ter incluído essa disciplina na grade do currículo do curso. Tivemos a oportunidade de trabalhar projetos em diferentes dimensões. Tivemos a oportunidade de entender o que vem a ser desenvolver um projeto, entender o seu ciclo de vida e as suas fases. Eu faço uma observação com relação à metodologia adotada pelo curso com relação às demandas semanais. Tá? Haja vista a direção ter percebido que os alunos teriam que ter um arcabouço teórico um pouco maior, acabou misturando as fases demandadas de um projeto, né, com conteúdos que poderiam ser trabalhados separadamente. Então nós, alunos, acabamos confundindo na entrega da tarefa o que era teoria e o que era prática. Sobre o trabalho a ser desenvolvido com o grupo está de parabéns, conseguiu entender a proposta do estudo de caso, tá? Tivemos a oportunidade de, na prática, estar vivenciando como construir um produto, como entregar esse produto. Tá? É claro que nos falta conhecimento necessário para estar realizando todo esse pagamento, mas acredito que até o final do curso nós teremos a certeza, até o final desse módulo, nós teremos a certeza de que entramos de uma forma e estamos saindo bem melhores. Muito obrigado. Vamos lá, né? Eu sou o Fledson Antônio, sou do Polo Cavalcante. Vou falar a importância que o módulo 3 trouxe para mim. Esse módulo foi muito importante, né? Eu parabenizo a coordenação do curso por essa criação. Aprendi muito, aprendi muitas coisas novas, são plataformas novas. Nesse módulo a gente tinha que desenvolver para o investidor um aplicativo, né, onde esse investidor poderia vir estar investindo nesse aplicativo e ele seria repassado para o cliente. Seria a captação de investidores para esse aplicativo. O aplicativo que a gente propôs e está desenvolvendo é um aplicativo para bares, né? Onde a gente vê muito acontecer que a gente reúne um grupo e vai sair para conversar, para distrair nesses ambientes, né, de bares. E aí sempre tem uma pessoa ou duas que sai primeiro e acaba que a conta ela não é distribuída formalmente como foi utilizado. Então, sendo assim, esse aplicativo ele vai ajudar. Assim, eu vou com meus amigos ao bares e chego lá, eu sou o primeiro a sair
E nesse aplicativo vai estar todo o meu consumo, porque toda vez que eu pedir, esse pedido vai ser lançado direto na minha conta, nesse aplicativo. E um ponto negativo que eu achei desse módulo foi o tempo restante, né, a última semana, que foi muita coisa sobrecarregada. Fala galera, tudo bem? Então, sobre este novo módulo, foi bastante desafiador, tanto na parte de como criar um projeto de aplicativo, quanto a distribuição de verbas e fluxo de caixa entre os profissionais, tanto como prototipar para o usuário, a teste de usabilidade, pensar também nos profissionais que serão designados para construir o aplicativo, a gestão de tempo, a gestão de hora. E apesar do módulo ser bastante enriquecedor, também foi bastante desafiador, acredito, para alguns membros também do grupo, enquanto as tecnologias que envolvem a construção de um aplicativo, né? Muita novidade, muitas coisas que, pelo menos de minha parte, eu não conhecia. Então, tornou-se um grande desafio entender sobre essas engenharia de software, sobre o design centrado no usuário, sobre o que é adequado ou não na construção de um aplicativo, sobre o que entra ou não. E agradeço também aos tutores, à coordenação e aos professores deste módulo em estar colocando uma realidade um pouco também empreendedora, no sentido de como a gente pode vender para um investidor, né? Como pode ser sentir um pouco de como seria trabalhar um conceito de uma startup. Então, este módulo foi bastante enriquecedor nessa questão dessa vivência de atividade colaborativa entre os membros. Olá, eu sou Henrique Salustiano, vou estar falando um pouco da minha percepção sobre este módulo integrador de desenvolvimento. Desde o início eu gostei bastante da temática sobre projetos, né, onde a gente teve a oportunidade de estudar um pouco sobre a concepção, o planejamento e o desenvolvimento de um projeto. E a partir do estudo de caso, né, onde a gente tinha um grande investimento de R$1 milhão, a gente teve a oportunidade de pensar sobre uma oportunidade de negócio para pequenas e médias empresas. E a temática que a gente escolheu, problemas que acaba se resolver, fazia parte da vivência de grande parte do grupo, onde a gente viu essa oportunidade de negócio para desenvolver o nosso aplicativo. Sobre o trabalho do grupo, eu tenho muita elogiar no grupo. Eu acho que o grupo, desde o início, estava bem preparado e a gente trabalhou em conjunto, né, em todas as etapas. A gente conseguiu dividir as tarefas, mesmo encontrando um horário em que todos pudessem estar online para conversar, e depois a pessoa ia lá, acessava e tinha 500 mensagens, mas todo mundo se inteirava do que a gente tinha conversado e tentava contribuir de alguma forma. Ponto negativo, acho que alguns prazos foram curtos, né? Por mais que a equipe era grande, tinha em torno de 13 pessoas, muitas coisas a gente necessitava entender, principalmente sobre a parte de desenvolvimento, execução do projeto, né? Sobre a questão de linguagem, de programação, né? Grande parte, algumas pessoas do grupo tinham essa expertise, então a gente se aproveitou bastante disso, deles nos embasarem nessa questão, né? Por mais que a gente teve estudado tudo isso. Mas, e uma crítica minha também, que poderia ter participado mais, mas por conta de algumas coisas eu não pude participar tanto como eu queria, mas eu consegui contribuir bastante. Todas as tarefas eu pegava alguma coisa para me ajudar, para me contribuir, e foi isso. Olá pessoal, aqui é o Márcio, do Grupo 1, do Polo Cavalcante, do terceiro módulo da nossa especialização. Bom, venho aqui para falar um pouquinho sobre o desempenho, o desenvolvimento meu aqui neste módulo. Quero começar falando acerca do tema que foi abordado neste módulo. Foi bem conhecido tinha bastante conhecimento da minha parte
em relação à minha graduação ter sido nessa área de gerência de software, de análise de requisitos e desenvolvimento de software em si. Eu sei análise de desenvolvimento de sistemas, eu achei graduação, então bastante os conceitos estava bem claro. Eu consegui contribuir a respeito, gravei um vídeo explicando um pouco melhor o processo de software, o processo de levantamento de requisitos, análise de requisitos, e está sendo de muito proveito da minha parte. Neste modo agora, eu tive algumas mudanças na minha vida profissional, comecei a dar aula de PUC e mudou um pouco a rotina, né? Mudou bastante a rotina ficou bem diferenciada. E com isso, agora eu estou tendo que ter outros momentos para poder atualizar as mensagens do grupo e conseguir atualizar o conteúdo que estou, né, enquanto o pessoal está desenvolvendo lá, eu tenho que estar atualizando tudo. Mas, como um todo, estou gostando muito, está sendo de muito proveito da minha parte, creio que estou contribuindo também bastante com as pessoas, colegas que estão no grupo, e dificuldades com alguma coisa, não estou tendo assim, literalmente muita dificuldade, mas como um todo está tudo bem. Estou achando assim, muito interessante a questão da temática de ter um investidor que você quer investir no software, e a gente está trabalhando com um realmente real, e isso faz com que a gente realmente tenha as tarefas com eficiência e faz com que o nosso software venha, a gente está podendo projetar um software da melhor forma possível. Bom, e é isso. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bem, eu sou a Raíssa, falo aqui de Cuiabá, e nós vamos fazer tipo uma retrospectiva, vamos fingir que a gente está trabalhando uma metodologia ágil, e eu vou falar dos pontos positivos e os pontos que a gente pode melhorar, tanto sobre o módulo de engenharia de software, quanto sobre o nosso aplicativo, que é o Forbeer. Primeiro, sobre o módulo, eu acho que a forma que o módulo foi passado é algo super positivo. A questão de a gente ter muito mais ação, um módulo muito mais dinâmico, e a gente conseguiu entender um pouco o funcionamento da parte da engenharia de software, os cargos, as pessoas, os processos, e tentar entender um cronograma, ou seja, a gente teve uma imersão nesse segmento, e foi muito interessante, muito bacana. Essa pegada também de startup, de você estar com seus colegas ali e tem que desenvolver um aplicativo, escolher um tema e fazer o protótipo e tudo naquela correria de startup, um ponto muito, muito, muito positivo mesmo. Um ponto negativo, eu acho que foi o único mesmo que eu não gostei da questão do módulo mesmo, foi a terceira e quarta semana ser um prazo muito extenso para a teoria, e a quinta semana, que é aquele momento que a gente está no ápice, que a gente já descobriu todo o módulo inteiro, e a gente quer entregar um projeto melhor, um projeto bacana, já que nós temos pessoas totalmente diferentes, cada um quer contribuir e fazer o melhor. Então eu acho que esse foi um ponto um pouquinho negativo, que talvez a gente poderia ter a terceira e quarta semana ser na verdade em uma, e a quinta semana ser 2 semanas. Eu acho que a gente trabalharia e entregaria um produto melhor, embora a gente está tentando fazer o nosso máximo para entregar o melhor possível. Sobre o aplicativo, eu acho que o ponto positivo é eu acho que trazer um problema real. É até um problema que eu comentei com o pessoal, que é o nosso Forbeer, um aplicativo de comanda de bar, que a gente chega quando a gente está na mesa do bar, já passei várias vezes isso, e a gente não sabe como está o valor da conta, e na hora de dividir a gente não tem a noção, tem que pegar a calculadora e fazer toda aquela questão. E principalmente quando os colegas vão sair antes da conta final e aí não tem uma parcial de verdade, eles acabam pagando menos e quem está por último sempre paga mais. Então eu acho que trazer um problema real para o projeto foi interessante, foi bacana. E um ponto negativo é, por mais que a gente tentou trabalhar muita questão da implantação, da parte monetária, de como seria o trabalho, a gente não conseguiu, acho que, ter um êxito ainda perfeito. Eu acho que mais algum. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, então, para falar um pouco desse módulo, acho que foi bastante desafiador, né? Entender um pouco do processo de cada parte
de um projeto, você vê que é muita coisa, muitos detalhes. E você vai ver que quando você vai desenvolvendo, lá na frente é onde você tem alguns certos problemas com questão de custo, de mão de obra, essas coisas que às vezes você esqueceu de analisar. Eu percebi muito isso, que dependendo muito do projeto, você não consegue fazer ele em um mês. Você precisa, de fato, planejar e conhecer bem algumas áreas, assim, principalmente a área de questão de mão de obra e de tecnologias que o projeto vai utilizar, sabe? Isso foi bastante interessante, sabe? Cada semana você aprendeu um determinado tema. Achei muito teórico e bacana, porque isso também fomenta muito a questão de conteúdo. Porém, nessa última semana apertou a gente, porque era criação de vídeo, era fechamento, e acredito que não vai dar tempo de criar um protótipo de fato do software criado, né? O que seria bacana. Então, talvez o único ponto que eu tenho desse módulo é a questão de realmente tentar numa semana ou mesclar algumas semanas para ter mais tempo para você entregar de fato um projeto, às vezes até um protótipo de um projeto, que seria bacana. Mas, no mais, quero agradecer bastante a todos, aos tutores, aos secretários, aos coordenadores, e principalmente a equipe que correu atrás de muita coisa. A gente se deparou com muitos termos que a gente não conhecia, com muita metodologia que a gente não conhecia, e que a gente viu que acabou vendo que é fundamental para um projeto. Acredito que vai ficar muita experiência para todo mundo, experiência válida, claro, e é isso. Renato Mesquita aqui, do Paulo Cavalcante. Esse feedback agora que foi pedido pra gente fazer, eu tive algumas percepções, principalmente gostei bastante do módulo, acrescentou realmente bastante para a minha vida, na questão de pesquisar sobre os assuntos, na questão de entender quais são os profissionais que fazem parte do processo, o tempo que gasta, o orçamento que é necessário para desenvolver um aplicativo. E apesar de eu estar envolvido na área de mídias interativas, é sempre um acréscimo para a nossa vida. Sobre a minha participação, eu achei que foi reduzida, mas principalmente porque eu virei professor em tempo integral na escola, e isso me comprometeu bastante no meu tempo. Mas eu consegui contribuir de alguma forma com os colegas, e poderia fazer isso diferente caso eu tivesse me adequado e soubesse as minhas limitações de tempo e de conhecimento. Eu consegui contribuir e acredito que no final das contas a gente vai entregar um produto de qualidade graças à participação dos colegas. E eu acredito que sobre o módulo em si, ele teve uma carga teórica interessante, mas no geral acho que ela foi muito maior que a carga prática, e isso prejudicou o nosso tempo de execução do projeto como um todo, na parte de prototipação. E a gente poderia ter tido mais tempo nessa parte da prototipação do que na parte de pesquisa.